Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre dois medicamentos que são muito utilizados para tratamento de hipertensão. Então, a gente tem o captopril e tem o enalapril, que são dois medicamentos da mesma família. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles, sobre a relação da posologia, sobre os efeitos, né, e a ação terapêutica desses dois fármacos que são utilizados para hipertensão, mas principalmente dois pontos da posologia que vão te ajudar na utilização desta medicação. Então, vamos lá. Primeiro, tá? Vamos entender que os dois fármacos eles são da mesma família, são inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores da ECA. Como eles são da mesma família, o mecanismo de ação é o mesmo, mas tem algumas diferenças farmacocinéticas entre os dois medicamentos. O captopril tem uma característica importante que a gente precisa lembrar, que ele perde absorção, ele perde de 30 a 40% da sua absorção quando ele é utilizado junto com o alimento. Então, se você utilizar ele após o almoço, após o café da manhã ou após o jantar, você vai ter uma perca de 30 a 40% no processo de absorção, o que pode interferir no controle da pressão arterial do paciente. Então, pode ser que o paciente esteja utilizando essa medicação de forma incorreta, junto com a alimentação, e aí vai atrapalhar o processo de absorção. Então, uma recomendação básica é que o paciente utilize essa medicação de 30 a 40 minutos antes da sua refeição ou 2 horas após a sua refeição, para que não haja interferência, para que a gente não perca de 30 a 40% do efeito do fármaco, ok? Outra orientação importante é entender que o captopril ele tem um tempo de ação um pouco mais curto do que os outros da família, então pode ser necessário que o paciente utilize ele mais de uma vez ao dia, né? De manhã e à noite, ou até 3 vezes ao dia, devido ao seu tempo de duração, seu tempo de ação mais curto, já que ele não é um profármaco, ele é um fármaco já ativo. A hora que ele entra no organismo, ele começa a fazer a sua ação. Então, pode ser que você tenha uma diferença na questão da posologia, o paciente precisa usar 2 vezes ou até 3 vezes ao dia para ter um controle adequado da sua pressão arterial. Quando a gente fala do enalapril, tem uma outra característica. Apesar deles serem da mesma família, o enalapril tem um outro perfil. Ele é um profármaco, então ele precisa ser metabolizado para se tornar ativo. E quando ele se torna ativo, ele tem um tempo de duração. Nesse caso, pelo fato dele ser um profármaco, ele acaba durando mais o seu efeito, em torno de 12 horas. Então, na maioria das vezes, o paciente vai usar uma vez ao dia, ou dependendo da situação, 2 vezes ao dia. E é a posologia que normalmente é empregada em relação ao enalapril. Então, eu tenho uma posologia que tem um tempo de ação maior do enalapril em comparação ao captopril. Claro, se ele for usado corretamente dentro das suas posologias, ele vai ter o benefício de controlar a pressão arterial de forma adequada. Tem uma vantagem em relação ao enalapril, que ele não sofre interferência do processo de absorção. Então, não há interferência na absorção em relação à alimentação. O paciente utilizando ele junto com o alimento, não vai haver interferência no processo de absorção, que é diferente do captopril, como eu já falei, que perde de 30 a 40% no seu processo de absorção. Então, nesse caso, o enalapril ganha em 2 pontos. Primeiro, ele é um profármaco, o tempo de duração dele é maior, pode ser que a posologia fique mais fácil, a pessoa não precisa ficar utilizando várias vezes ao dia, até porque é um medicamento de uso contínuo, ela vai usar para sempre. O outro ponto importante é lembrar que o nalapril também não sofre interferência no processo de absorção junto com o alimento, o captopril sofre. Então, acho que esses são 2 pontos que a gente consegue diferenciar e são interessantes quando você pensa na posologia. O enalapril dá para usar junto com o alimento, não vai haver interferência. O captopril sempre longe da alimentação, 40 minutinhos antes ou 2 horas depois. Então, são recomendações básicas, simples, que pode te orientar. Sempre lembro de tomar a medicação junto com água, porque isso facilita a dissolução da medicação, fazer com que tenha uma absorção adequada e fazendo com que a medicação tenha o seu efeito da forma correta. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Não esquece de se inscrever no canal também, deixar o like pra gente e acompanhar nossos vídeos semanais aí. Valeu, até mais.